Tá, perfeito. Então, a gente está começando oficialmente agora a parte 2 da aula e discutindo sobre diagonalização. Você comentou, tem uma. Eu acho que você comentou isso daqui, né? Se você tem uma matriz A, e aí, para qualquer matriz B que seja. Eu vou usar até outras letras aqui para a gente não confundir as coisas. Para qualquer matriz B que você encontre que seja dessa forma, que eu consiga escrever B, o que acontece, né? Aqui eu estou dizendo que A e B são similares, que a gente viu na última aula. Aí você fala que o que você falou é que se duas matrizes são similares, o polinômio característico das duas é o mesmo. É isso. Isso. Esse é o teorema. E aqui o que a gente está dizendo é que é um pouquinho mais, um pouco menos geral, no sentido de que eu estou definindo uma D específica. Então, D, não, então são duas coisas, né? Aqui em cima eu estava falando de diagonalização, aqui são matrizes similares. E aqui D em particular, ela tem essa cara, né? Ela é uma matriz que é zero em tudo, exceto na diagonal. Então, eu quero saber se dentro desse conjunto aqui, né, se dentro de todas as possíveis B, que podem ser similares a A, será que existe uma dessas que é uma matriz diagonal? E aí, o que a gente sabe é que isso é verdade, isso acontece se eu tenho N autovetores L. E a minha matriz P vai ser a matriz de autovetores. Então, tipo, esse conjunto aqui de matrizes similares, de todas as Bs que são similares a A, é um conjunto maior. Então, tem mais matrizes com outras caras diferentes. Tem, é até curioso, porque só uma curiosidade. Estava assistindo uma defesa de mestrado ontem, e aí um dos meninos que apresentou, o Bruno, que ele é aqui da análise, ele estuda umas coisas justamente isso, né? Tem umas coisas mais complicadas de álgebra e tal. E aí você consegue dar uma cara para esse conjunto de matrizes que fazem isso, que são similares a umas às outras, essa família assim, de matrizes. Depois eu posso perguntar para ele o nome direito do que isso. E eu posso comentar com vocês, se alguém Top, estiver mais interessado. top. Mas, enfim, falei várias coisas aqui para comentar. Aí, uma coisa que o Luiz falou, que ele deu uma sugestão, é que, né, então a gente pode, uma pergunta natural que a gente pode pensar existe essa diagonalização para qualquer matriz A? E daí, uma sugestão que apareceu foi que se A se A é inversível, né? Porque tem uma sequência de matrizes elementares que levam para a identidade, isso é um sinônimo de A ser inversível. Daí a gente comentou que, na verdade, a condição para essa diagonalização existir é se
Então, vale se A tem... aqui eu estou dizendo que A... Então, lembrando que A é uma matriz de ordem N, né? Então, A está aqui, R por R, N por N. Então, vale se A tem N autovetores L. Então, aqui em cima, eu vou deixar como um exercício para vocês tentarem pensar por que essa condição não seria suficiente. Então, tipo, o que isso quer dizer, né? Teria alguma matriz A que é inversível e que não vale isso daqui. Tem que pensar um pouco mais. Vou botar também como exercício para mim. Vou marcar aqui. Tá, mas aí eu já falei demais. A gente pode começar alguns exemplos. Então, vamos começar com uma matriz, com alguns exercícios. Com uma matriz A, que ela é o seguinte. Então, esse é o nosso exercício 1. 2, 1, 3 e 4. Aí, a nossa tarefa aqui vai ser responder a seguinte pergunta. A é uma matriz diagonalizável. O que a gente tem que fazer aqui para responder essa pergunta? Quem poderia comentar? Ver as colunas, fazer aquela parte lá, se ter colunas, ficar colunas ali. Por quê? Foi o começo da prova para encontrar, né? Para provar que se é ruim, então vai ser daquela forma, daquela usação. Não sei se eu entendi o que você falou. Eu posso encontrar os autovetores. Isso, valores. Pode falar. Uma coisa que eu pensei em fazer nesse caso é encontrar os autovetores e aí os autovalores, no caso. E aí você consegue montar aquela matriz lá e diagonalizar. Uhum. Então, só para recapitular aqui, talvez algumas coisas possam estar confusas. Aqui a gente está falando de CLI, são os autovetores de A. Então, o que a gente estava vendo das colunas é diferente, é uma outra coisa. Aqui, para matriz A poder ser diagonalizável, eu vou ter uma matriz P assim. E, enfim, depois a gente pode falar com um pouco mais de rigorosidade por quê dessas coisas. Mas vamos só entender o que é isso, né? Então, tem matriz. Porque o que acontece? Na verdade, talvez seja por isso que está confuso. Eu tenho uma matriz A, e aí, né? Vamos lá, a gente tem N autovalores que a gente calculou, né? Do polinômio característico. Aí a gente encontrou N autovetores. Os meus N autovetores são ali
A gente vai olhar se isso é o caso ou não. E aí a gente consegue construir essa matriz P, que está aqui. Do que a gente viu, o que acontece? Se essa matriz P que eu construí, as colunas de P, que são os autovetores, são ali, necessariamente existe uma inversa. Então, eu tenho uma inversa para P. Então, a gente vai colocar essa exigência de ser inversa para a nossa matriz P. Ela precisa ser invertida. Aí, a sugestão, o comentário do Gabriel, né, que para poder responder essa pergunta, a gente começa calculando os autovalores. Daí a gente viu, né, exaustivamente qual é a fórmula para esse caso 2 por 2 em particular. Então, a gente tem o lambda ao quadrado menos o traço, que é 6 vezes lambda, mais o determinante, que vai ser 8 menos 3, que é 5. Agora eu estava pensando, será que eu estou com um exemplo igual que eu trouxe semana passada? De repente, sim. Então, quem é o lambda 1 e o lambda 2? 1 e 5. 1 e 5. Isso talvez seja problema do meu lado aqui, mas eu acho que a voz está bem baixinha, a áudio está bem baixinho. Deixa eu ver. Alô, e agora? Tá melhor? Agora tá Agora melhor. pra mim tá estourado. Eita. Ei, Jesus. Peraí. Aí alguém abaixa, alguém diminui. Tá, então a gente encontrou. Tô confiando que vocês fizeram a conta, tá? Não vou nem conferir. Aí agora a gente quer encontrar os autovetores associados a cada um desses dois. Vocês lembram, né, como que a gente faz isso? A gente vai pegar a nossa matriz A menos lambda I. Então, vamos para começar pelo lambda 1, que é igual a 1. Então, a gente vai ter 2 menos 1, 1 aqui, 3 e 3. Daí, agora, o que a gente faz? Vocês estão aí? Multiplica por V, tem que dar 0, né? Uhum. Então, você vê que é V1, V2. Que a gente nem precisa colocar, né, nessa expressão aqui, porque a gente já vai ter que o V1 mais V2 é igual a 0. Então, V2 igual menos V1. Nossa, eu certamente usei esse exemplo semana passada. E daí isso vai dar 1 menos 1. Aí agora, mesma coisa de novo. Essa parte tá tranquila, assim, né, para vocês, de encontrar os autovetores, tá Sim, ok, tá, assim. isso, graças a Deus, tá ok. Uhum. Aí aqui vai ser menos 3, 1. Aqui agora considerando um alto valor 5, né?
Aí eu vou ter 3 aqui e menos 1. E daí a gente vai ter que menos 3 V1 mais V2 é igual a 0. Né? Nem coloquei em formato aqui, porque, enfim, a gente já sabe que essa é a ideia, daí eu já coloquei direto. Daí o que acontece? Eu vou colocar V2, vai ser igual a 3V1. E aí eu vou conseguir escrever os meus autovetores associados dessa forma aqui. Então, tá aqui. E aí lembra que a gente viu isso, né? Que a gente tem, na verdade, um negócio que a gente vai chamar de um alto espaço associado a um alto valor. Porque eu posso ficar variando esse V1, posso dar vários valores diferentes para ele. Em todos os casos, esses vetores vão ser autovetores. Que significa, né, que toda vez que eu tenho um conjunto Vzão aqui, que isso é V1 aqui 1 e aqui 3. E aí eu vou tomar um V1 nos reais. Eu não lembro, acho que desconsiderando 0, que é um caso trivial. E aí todo mundo, então, o que acontece? Para todo V que a gente tomar nesse alto espaço aqui, que eu vou chamar de V lambda 2, e todo V que eu tomar nesse espaço, eu vou ter que AV é igual a 5V. E aí o que acontece, né? A gente sabe que a 3 vale isso daqui. E daí, se a gente colocar múltiplos, então, se eu tomar um múltiplo V1 de A13, o que é isso? Eu posso, como esse V1 é um escalar, eu posso colocar ele para... Né, posso comutar ele com A. Então, eu vou ter A13. E daqui, a gente já sabe, né, que esse A13 é 5, 3, né, vetor. Então, isso vai ser V1 vezes 5, 3. E daí eu posso escrever isso daqui, de novo, né, posso comutar as coisas, eu posso escrever como V1, 3. Então, vocês viram, né, que esse V aqui é o mesmo 5 vezes V aqui. Então, todo mundo que eu pegar nesse conjunto, ele é um autovetor. E aí, enfim, aí a gente viu que a gente pode escolher esse V1 da forma como for mais conveniente. Tá, então a gente encontrou o nosso conjunto, né, escolhido. Eu vou chamar ele de B, que era, então, o segundo 3. E o primeiro, quem era o primeiro? 1 - 1. Olhando assim para esses dois vetores, vocês diriam que eles são L? Sim. Você fez a conta ou você só olhou e falou L? É porque, tipo, eu só olhei, mas eu gosto de analisar. Como só dois, dá para analisar, tipo, a parte de cima. Tipo, só a primeira linha. Em cima já tem Uhum.
e ali no outro já tem 1. Aí, tipo, para ser LI, tudo tem que estar igual. Então, se em cima já está igual, não precisa modificar o resto. Digamos que eles sejam LD, então não precisaria modificar o resto. Só que se a gente vê, -1 é diferente de 3. Então, LI. Uhum. Perfeito. Então, tenho aqui. Vou chamar eles de W1 e W2. Então, eu sei que W1 e W2 são LI. Isso responde a nossa pergunta? Vocês lembram qual era a pergunta? Se era possível transformar, matrizar na diagonalizada. Essa era diagonalizada. Aí a gente encontrou 2 autovetores, eles são LI. Então, essa resposta é sim, né? Ok. Se isso é verdade, então ação ali, simplifica. A é diagonalizável. Daí, vamos que a nossa matriz P. A gente definiu lá no começo. A gente falou que P as colunas eram os autovetores. Que são esses daqui que a gente encontrou. Muito bom. E agora a gente encontra, né, para a gente poder escrever. Aí a gente, o que isso significa? Se é diagonalizável, a gente consegue escrever A com P inversa TP. E daí a gente tem que encontrar essa inversa da matriz P. E aí, vocês querem fazer essa conta de qual é a inversa ou a gente só para por aqui? Acho que eu vou fazer a conta. Melhor fazer a conta. Tá. Então, vocês lembram os jeitos que a gente pode. Na verdade, dois Você pontões tem calcula o uma fórmula, determinante, né? divide todo mundo pelo determinante, inverte a diagonal principal e multiplica por -1 a diagonal secundária. Eu ia fazer um monte de matrizes elementares, aí eu lembrei, não, esse caso tem uma fórmula. Então, vai ser. O determinante é 3, vai ser 3 mais 1 aqui. Então, dá 1 sobre 4. Aí a diagonal é invertida. E é Em isso, cima é né? -1, embaixo é 1. E aí troca o sinal. Isso. Perfeito. Então, agora eu posso escrever o que a gente encontrou nessa matriz P. Tá, deixa eu escrever A como na forma matricial 2, 1, 3, 4. Ô, Cris, o fato Oi. dos nossos autovetores tiverem que ser LI é necessário, porque senão o P não vai ter inversa, né? Sim. Beleza. Assim, eu acho muito interessante como todas as coisas se conectam. Que a gente está vendo de novo várias ideias que a gente viu lá no começo, né? Estão aparecendo aqui de novo. Enfim, muitas versões.
Aí eu vou ter aqui 1, menos 1 e 3. E daí quem vai ser a minha matriz diagonal? Uma coisa importante aqui é que, assim, eu poderia colocar a minha matriz diagonal como 3. Peraí. Como 5 assim. Eu tenho que seguir a ordem com a qual eu coloquei, eu construí a minha matriz P. Então, não, na verdade é exatamente isso, né? Porque o 1 está associado a esse autovetor aqui e o 5 está associado a esse. Então, estou certa. Então, só para lembrar que a ordem como eu estou colocando as coisas é importante. E daí a gente tem que reparar nisso, né? Então, o primeiro autovalor aqui está associado com esse autovetor da primeira coluna. O segundo autovalor na posição 2, 2, né? Aqui é o A22, ele está associado com esse autovetor. Está na segunda coluna, então é importante prestar atenção nisso. Aí aqui eu vou ter a inversa, e estou fazendo errado, né? A inversa é primeiro. Mas o que eu falei vale agora em relação a P aqui. Então, aqui é 3 quartos. Aqui é menos 1 quarto. Aqui é 1 quarto e aqui é 1 quarto. Aí aqui é 1, menos 1, 1 e 3. Aí pronto. A gente encontrou essas matrizes que, né, essa matriz D, que é uma matriz diagonal, que é similar à matriz A. E essas são as minhas matrizes P dos autovetores. E daí vocês viram, né, na aula que a gente acabou de ter, por que isso daqui faz sentido, né? E aí, quando você faz a decomposição bonitinho em colunas, e aí você vai ter que isso de fato acontece, né? Ok, até aqui. Sim. O pessoal que não se manifestou e não falou nada, tá tranquilo, tá super fácil, tá mais ou menos. Podem enviar no chat também, eu tô acompanhando aqui o que tá vindo escrito. Pra mim tá mais ou menos. Do meio pro final eu entendi. Agora do comecinho é que eu não entendi direito. Do comecinho de agora, aqui, Mais ou menos. Tipo, eu entendi que tem que descobrir os autovetores para depois colocar eles como se fosse tipo numa base. Aí, descobrindo os autovetores, a gente vai descobrir a matriz P e a P inversa, a inversa de P. Mas, não sei, tem uma parte que, tipo, eu acho que eu não entendi esse comecinho ainda. Tem alguma coisa que eu acho que tá faltando. Não faltando na sua explicação, mas no meu entendimento. ok. Mas você tem alguma... Ou assim, você
não entendeu direito, que você nem consegue montar a sua dúvida. É a segunda opção. Mas, tipo, você entende por que que é interessante, né, encontrar essa matriz D? Eu sei que é bastante interessante para a gente resolver, como o professor tinha falado, quando quando a gente quer resolver, deixa eu ver como posso. Tipo, AX igual a B. Porque quando a gente faz Uhum, isso, a gente não vai precisar somar. Vai ser x vezes A1, vai ser x vezes a diagonal, né? uhum. Aí, tipo, fica bem mais fácil de fazer assim do que fazer um por um e somar depois. Aí, tipo, eu sei que é bastante útil. Também tem a parte do determinante. Muito mais fácil Uhum. encontrar determinante numa matriz triangular. Essa, sim. Ah, inclusive, depois eu. Vocês lembram que a gente estava comentando sobre determinante numa outra parte 2 da aula? Que aí a gente comentou que quando são matrizes triangulares, né, seja superior ou inferior, o determinante é sempre. Foi o determinante que a gente viu? Acho que a senhora está falando dos autovalores. São Isso, as dos diagonal. autovalores, que são as entradas diagonais. Aí eu. Depois eu vou mandar para vocês uma provinha que eu fiz. Mas alguém tentou fazer? Alguém chegou a tentar? Ou não? Não, não tentei não. É porque já Tá. estava meio que provado, né? Porque, tipo, ali é aplicar o determinante quando a gente faz a lambda menos a matriz menos a matriz identidade aplicado em lambda. Aí, tipo, Uhum. ficaria toda a diagonal, só que em cada a multiplicação em toda, considerando uma matriz triangular, o determinante dela é dado pela diagonal. Aí ficaria o primeiro elemento da diagonal menos lambda, o segundo elemento menos lambda. Essa não Uhum. já seria a prova, não? Porque ficaria tipo um polinômio. Ah, sim, sim. Também. É que aí eu falo de provar você fazer a expansão em determinante e etc. Mas enfim, vamos voltar aqui. A gente vai continuar falando sobre isso. E, Nicolas, tenta pensar se você consegue formular suas dúvidas, porque daí eu consigo te ajudar melhor para ver o que que tá faltando na explicação que eu tô dando para você. Certo, Mas vamos tentar pensar umas outras matrizes diferentes juntos aqui, pensar em outros casos. Então, a gente já viu, né? A gente já comentou que não é. Enfim, podem ter matrizes que têm, não necessariamente, né? Vão ter N autovetores, que são LI, e uma outra, uma outra coisa, por exemplo, se a gente tem essa matriz A aqui. Então, e aí, então A tá lá em 2 por 2. E aí a minha pergunta é, a diagonalizável.
Eu acho que. Eu acho que não. Por quê? Porque se a gente for encontrar os autovetores, a gente, a gente vai ver que pelo polinômio característico, fazendo lá vai ficar lambda, o traço é zero, e vai ser lambda mais um. Porque vai ficar zero vezes zero menos um vezes um. Então, esse é o lambda ao quadrado É, mais um. só que isso estaria nos complexos, né? Uhum. E a gente está considerando reais. Não pode Então, ser. por isso que inclusive eu fiz essa, essa colocação aqui, né? E aí vocês veem que agora é importante a gente deixar bem claro, né? Em sobre qual, né, corpo a gente está tratando. Porque o que acontece, o que acontece aqui? Se a gente tivesse nos complexos, se essa matriz A fosse uma matriz que fosse aqui, né? Nesse outro espaço vetorial, então aqui eu tenho uma solução para esse polinômio. No caso dos reais, eu não tenho. Então, o que significa que nesse caso em particular que a gente está considerando, A não é diagonalizável. Diagonalizável. E o que acontece, né? A não tem nenhum autovetor. Então, não tem ninguém, né? Se a gente tomar deixa eu ver, para todo V no R2, não existe. Ops, para todo V no R2, não existe. Ela rotaciona todo o vetor, né? Para todo vetor. Tô vendo se eu estou escrevendo isso matematicamente correto. Para todo alfa nos reais, eu tenho que AV é diferente de alfa V, né? Não tem ninguém, nenhum vetor, nenhum real Eu poderia que. escrever que não existe V em R2. Pronto. Não existe. E aí, vocês podem me corrigir se eu estiver escrevendo alguma coisa nada a ver aqui. E daí a gente consegue ver isso também, que se a gente reparar, tipo, Eita, se a Cris, foi gente mal, for desculpa. pensar, Desculpa. Não, tá? não, eu não. Foi mais porque, assim, eu acho que fica mais fácil de entender, viu? Não foi Sim. reclamando, não. Foi mal Não, aí. tudo bem, tranquilo. Aqui fica. A gente consegue ver isso sem nem precisar fazer essa conta, na verdade, porque essa é uma matriz de rotação. Vocês conseguem ver isso daqui? Que A é uma matriz de rotação? Sim. E é uma matriz de rotação em 90 graus. Então, o que ela está fazendo? Eu tenho aqui o meu R2, e daí eu Como é tenho que a o gente meu poderia vetor. determinar quantos graus ela está rotacionando? Porque, tipo, a quantidade de graus que ela rotaciona não vai variar dependendo do vetor, né? Mas, tipo, só por essa matriz. Se eu tiver outra matriz, ou, sei lá, alguém me deu uma matriz A, e aí eu quero verificar que ela rotaciona a um certo ângulo.
como é que eu afirmo que ela rotaciona para todo V? Tipo, tem alguma formalidade a mais? O que eu tenho que fazer? Hum, peraí. Tem umas. Algumas condições, né? Algumas propriedades de matriz de rotação. Por exemplo, eu tô só conferindo aqui que um deles é que uma matriz de rotação, ele é que o determinante de uma matriz de rotação é igual a 1. Então tem, tipo assim, você fala se eu tenho uma matriz e eu quero saber se ela é uma matriz de rotação, ou a sua pergunta é se tipo, eu tenho uma matriz de rotação, eu quero saber qual ângulo que ela rotaciona. Eu quero saber se ela é uma matriz de rotação e se eu posso afirmar, sei lá, se eu pegar um vetor qualquer, ela vai rotacionar qualquer vetor aquele ângulo que eu verifiquei. Sim, ela vai fazer vai aplicar a mesma rotação para qualquer vetor. Então, se for, sei lá, uma Legal. rotação de 30 graus, então ela vai pegar todos os vetores e vai rotacionar 30 graus. E aí, o que que acontece, né? A, a transformação que ela representa é fixa. Então, ela é consistente para qualquer vetor. Por exemplo, a gente fala algumas coisas de transformações lineares também, né? Então, se tipo assim, você tem uma transformação que sei, não sei, que multiplica o vetor por 2 sempre. Então, isso vai. A transformação, né? Ela é descrita como uma transformação linear que dobra o tamanho do meu vetor. Então, isso vai valer para qualquer vetor que for aplicado. Aí, a mesma coisa se for uma rotação. Aí, eu tô só conferindo aqui que tem umas propriedades que você pode. Que você tem sempre. Então, eu acho que o determinante é sempre igual mais ou menos 1. Então, por exemplo, se você tiver um determinante, sei lá, que for 0, então você já pode descartar essa hipótese, né? Ok, o determinante é 0, o determinante é 2, então não é uma matriz de rotação. Aí, se você quiser olhar isso, né? Mais um exercício, pensar por que se A é matriz de rotação, determinante de A é igual a mais ou menos 1. Então, Legal. para pensar. Aí aqui a gente tem W, que tem as entradas W1 e W2, e o que ele está fazendo aqui, ele está trocando, né? Então, Então, se somente se não, né? É, é, hum, ah, eu acho que não, mas eu não tenho certeza. ok. Professora, quando considerando uma matriz 2 por 2, quando eu inverto as linhas, ela meio que fica. Tipo, se ela tá no primeiro. Matriz não, melhor, um vetor. Uhum. Se eu inverto a primeira coordenada com a segunda, aí ela ficaria. Tipo, considerando que ela tá no primeiro quadrante, ela ficaria no Uhum. terceiro, né? Então ela seria tipo. Como se eu rotacionasse em relação diagonal. Isso, exatamente. Mas quando Ah, eu
eu inverto não, faço o oposto, tipo, multiplico por -1 algum vetor e rotaciono em relação àquele eixo. Tipo, se eu multiplicar se tem tipo x, y, então, e eu transformar x em menos x, iria rotacionar ao ângulo de 90 graus em relação a x. Na verdade, você falou de multiplicar por -1, né? É, Então, você está fazendo uma coisa que chama reflexão, certo. que é uma rotação também, só que isso daqui em 180 graus. Em qual caso? No caso onde Adverter. eu teria uma aplicação que leva, então, o que acontece? A de W me leva em menos W. Ah, certo. No caso, multiplicaria a coordenada x e a y também, nesse caso, né? Aham, sim. Só que, enfim. Aqui na real, em particular, esse -1 é um alto valor, né? Mas agora a gente já está voltando aqui, que aí em 90 graus a gente manda W para cá, né? Então aqui seria a W. Deixa eu trocar de nome isso aqui, porque esse é outro negócio que a gente viu. Vou chamar ele de R, de reflexão. Então, a W, na verdade, aqui é uma matriz de rotação em 90 graus. E aí, ele está mandando todos esses vetores aqui que eu pegar para mudando a posição dele. E daí o que acontece é que, tipo, se a gente está rotacionando em 90 graus, né? Nunca que eu vou colocar um vetor V daqui. Então, ver se vocês acham que o que eu estou falando faz sentido, né? Então, tipo, se eu estou pegando um vetor V aqui qualquer, daí, tipo, nunca que se eu estou rotacionando em 90 graus, eu não posso mandar ele de volta para essa mesma linha, né? Estou mandando ele para uma outra reta diferente. Então, isso não faz sentido com o que a gente viu de alto valor, né? Porque, em teoria, a gente teria que AV vai para algum múltiplo de V, né? Então, ele teria que estar, de alguma forma, nessa mesma reta aqui. Só que se eu estou fazendo essa rotação, isso não acontece. Só que, tipo, nesse caso da reflexão, na real, a gente está mandando, né, para a mesma reta. Então, tem algumas rotações que podem ter autovalores. Mas essa não. Essa de 90 graus não. Realmente, não tem como. Mais exemplos? Dá para fazer mais um. E será que a gente consegue achar uma matriz daquela pergunta lá? Tipo, determinado que é mais ou menos 1 e ela não é de rotação? Fazer, tipo, a gente tentar achar aí algebricamente, não sei. Você tem alguma sugestão? Não. Essa é Ah, de pensar, tipo, hein? sei lá, 2, 1, 1, 1. Será que é? Determinante é 1, né? Uhum, sim. Vamos pegar para ver. Peraí.
Como que a gente pode testar isso? A gente pode pegar um vetor qualquer e ver o que acontece com ele, né? Tem Isso. alguma sugestão em particular? Não, tenho não. Não sei lá. Vamos pegar um. Vamos fazer as coisas, né? Pegar números simples. Então, se a gente aplicar em o que isso é? Eu vou ter 2 mais 1, 3, e vou ter 2. Então, meu V, então aqui vai ser 3, aqui 2. Certamente tem um ângulo entre eles. Mas aí, uma outra coisa que dá para fazer, né, é pegar um outro vetor e aí olhar qual seria o ângulo entre esse outro. E aí, se encontrar que porque, na verdade, eu estou tentada a dizer que já não é um vetor de rotação, porque esse vetor aqui, ele cresceu em módulo, né? Sim, sim. Corre. Então, acho que já seria, já seria suficiente para dizer que não é uma rotação. Ok, Então, não vale a volta. ok. Mas Beleza. aí, se você quiser fazer ainda mais uma prova, aí, tipo, pega um outro vetor e aí olha qual seria o ângulo entre eles também. Beleza. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais, se eu tenho algum exemplo interessante. Deixa eu ver se tem. Ah, tem um outro aqui. Tem um outro exemplo que eu acho que a gente pode fazer como um exemplo 3, que a gente ainda tem uns 10 minutos, que é A como 1401. E daí, de novo, vou dizer que os meus elementos estão nos reais. E agora, vou fazer a mesma pergunta de novo, né? Ai, diagonalizar. Aqui vocês sabem fácil, né? Quem são os altos valores de A. Sim ou não? Não consegui. Tipo, Não, porque a soma tem que ser. Menos, tem que ser 2 e o produto tem que ser -3. Ah, é fácil mesmo. 2 e -1. Não, são 3 e iguais. -1, né? Não? É que, tipo, o traço é -2, né? Menos o traço. Né? E o produto, Uhum. que é. Produto não, o determinante vai ser 3 1 e vezes -1. 1. 3 e -1, é isso mesmo. Aí isso teria dois autovalores iguais.
Então, eu tenho um alto valor 1, que tem, como era o nome que a gente viu hoje, multiplicidade. Eu não entendi. Oi. Tá, As então, raízes não são 13 menos um, não? vamos fazer a conta. Tá, então, quem é o nosso polinômio? De A Lambda, vai ó, ser... Uhum. menos 2 lambda, menos 3, né? Menos 3. Ela é zero, pô. Ah, não, não. Ah, é verdade, verdade. Verdade. Ops, espera aí. Não, menos 3 não. É 1. Mais um. Mais um. E daí, a gente vai ter uma raiz dupla, né? Que é Isso. 1. Então, a E aí, multiplicidade algébrica é 2. Desse isso, alto, exatamente. desse outro valor. Vamos usar as palavras novas que a gente aprendeu hoje. Ou Vocês já era tinham outro? visto isso? Eu já tinha visto. Ah, ok. Algébrica. Qual o nome da outra? É algébrica geométrica? Geométrica. Geométrica. A geométrica ela se refere ao quê mesmo? Deixa eu anotar aqui. Geométrica. Aqui era... O que acontece, né? A gente tinha os autovalores e os autovetores associados, né? A cada um desses autovalores. Aí a gente viu naquele caso na matriz identidade que a gente tinha dois autovetores, que eram LI, que estavam associados ao, ao autovalor 1. Então, o que acontece? A dimensão do autoespaço associado a 1, ao autovalor 1, tem dimensão 2. Então, isso é a multiplicidade geométrica. Vai ser o número de autovetores LI, linearmente independentes, associados ao autovalor. Ok, E aí, isso vai ser a mesma coisa que dizer que isso é a dimensão do autoespaço. ok. Obrigado. Ok. Então, legal. Então, a gente encontrou que a multiplicidade algébrica igual a 2, né, de lambda 1. Aí, agora, vamos encontrar o nosso autovetor, né? Quem está associado com lambda 1. Aí, de novo, aquela historinha lá que a gente faz com a nossa matriz. Deixa eu fazer isso explicitamente. Então, eu tô A menos I lambda vezes V. Isso aqui é igual a zero, então eu quero encontrar as soluções, né? Quem são os possíveis V para esse sistema. E aí, né, isso é outro jeito de dizer que a gente está procurando o kernel dessa matriz. Tá. E outra coisa, né? O kernel dessa matriz é o autoespaço. Muitas informações. Aí, quem é essa? É a menos o lambda, que a gente sabe que é 1, então aqui vai ser 0. Aqui é 4, aqui é 0, aqui é 0. Vezes V, que é V1, V2, igual a 0, 0. Então, isso daqui é um vetor, para a gente não esquecer.
Então, o que acontece é que a gente vai ter V 4V2 igual a zero. Né? Que a única... Peraí, eu fiz essa conta direito? Fez. V1 não aparece. Ele sempre é multiplicado por zero. Ah, tá. Eu tô esquecendo do V1. Então, aqui eu tenho 0 vezes V1 igual a zero. Então, V1 fica livre. Uma variável livre. Então, eu posso... Então, um autovetor seria esse daqui, né? Seria qualquer vetor desse tipo, que ele é V1, 0. Porque aqui vocês concordam que, tipo, como eu estou multiplicando por zero do lado, então é irrelevante quem é o meu V1, porque isso sempre dá zero. É só dividir os dois lados por zero, Cris, e aí chega em um, né? Porque uma coisa dividida por ela mesma é um. Concorda? Não, Esse não. cara. Não, você tá violando as regras, não pode. Ah, tá. Mas aí a gente viu que só tem um, né? Só tem esse vetor associado à minha matriz A. Só tem esse autovetor associado a A. Pois é. Vocês estão vendo em cálculo isso, né? De indeterminação? Isso. Sabia. Você começa. Não, eu sofro desse mal, né? Que eu começo a aprender as coisas e eu começo a fazer piadinhas com as coisas que eu tô vendo as pessoas. Aí eu fico, nossa, agora eu realmente sei que eu tô aprendendo, que eu sou capaz de né, contar uma piada. Enfim. Vocês precisavam ver quando eu estava aprendendo coisas de conjuntos de medida nula. De Enfim, medida nula sim, vai chegar em vocês em algum momento. a qualquer momento. A qualquer. Não em cálculo depois. Quando vocês chegarem. Mas aí é isso. E daí, esse exemplo tem um autovetor associado a ele. Se a gente voltar lá na nossa pergunta, que era A é diagonalizável, isso vai ser sim ou não? Sim. Vocês têm que. Última pergunta do dia. Não, né? Os vetores são LD. O outro vetor é 00? Ah, não. 00 é da equação. Ok, peraí. É que só vai ter um para preencher, né? Não vai ter outro. Ah, é. Verdade. Pois é. Não E é, né? Não é. Não é diagonalizável. Então, a resposta é não. Ela não é Porque eu quadrada, então não preciso. tem determinante, e aí não tem versa. Porque eu nem consigo construir a minha matriz P, né? E eu preciso de dois autovetores. E aí o que pode acontecer? Posso encontrar. Eu vou parar por aqui, porque vai que eu falo. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu não tenho certeza. Não vai ser porque a matriz P ela é construída por meio dos autovetores, né? Só que nesse caso só tem um autovetor, então ela seria LD. Se ela é LD, ela não tem o determinante é nulo. Então não tem inversa. E É, o que não, acontece tem como calcular. também. Vocês concordam comigo, né? Se a gente voltar aqui em cima, só vou mencionar isso. P é uma matriz de mudança de base. Então, necessariamente, os elementos que estão aqui na minha coluna, eles formam uma base, né? Uma base de autovetores aqui. Então, se eu estou num espaço que tem dimensão 2,
e eu só tenho um vetor, eu não tenho uma base para esse espaço. Luiz, você ia falar alguma coisa? Não. Era mais ou menos isso. Ok. Tá, então esse era o último exemplo que eu tinha separado. E aí a gente, só para recapitular, né? Que a gente viu um caso onde tinham dois vetores, os dois eram LI. Aí a gente encontrou a nossa matriz P, encontrou a inversa de P, tudo certo. Aí a gente viu um caso onde não tem nenhum autovetor quando a gente estava considerando, né, entradas reais. Aí, não sei, de repente a gente pode falar um pouco mais sobre matrizes nos complexos também, na monitoria, então a gente pode comentar sobre isso. Então, observar, porque a gente falou um monte, né, sobre matrizes nos reais, no corpo dos reais, e não falou muita coisa sobre os complexos. E aí tem umas características interessantes, porque aí nessas matrizes que não tinham mais autovalores, tem algumas que vão ter agora, né? O que isso acontece, o que isso implica. Oi, alguém levantou a mão. Fui eu. Eu estava discutindo com o Felipe um dia desse. Se eu não me engano, a gente vai precisar dos complexos, porque não tem como o polinômio característico. É uma dúvida minha, tá? Se o meu polinômio característico ele tiver raízes reais, ele vai ser a matriz que gera esse polinômio característico. Vai ser uma matriz de rotação? Não, né? Só vai poder ser matriz de rotação se as raízes forem complexas, né? Que meio que não faz sentido tu multiplicar por um escalar e vai rotacionar aquilo ali. Deu para entender? Você pode repetir a pergunta? Tipo, a minha matriz A só vai ser melhor. Meu polinômio característico de uma matriz A, se ele tiver raízes complexas, então ele é um de rotação. A matriz A é uma matriz de rotação. Porque meio que não faz sentido tu multiplicar por um escalar e mudar o ângulo do vetor. Entendi o que você falou. Depois eu escrevo certinho a dúvida e mando lá. Tá, tudo bem, tudo bem. É que eu tô pensando aqui se isso vai valer sempre, né? Se necessariamente sempre que eu tiver uma solução que for nos complexos, que for só nos complexos, é uma Isso, essa é nos rotação. complexos. Peraí, eu vou parar a gravação e a gente fica conversando. Aí teve esse exemplo que não tinha nenhum, e aí teve um exemplo 3 que não era que tinha um autovetor e não era diagonalizado. Aí eu vou só, né, para a gente pensar juntos, fica como exercício, tentem pensar em outros exemplos. Então, será que vocês conseguem, tipo, montar algumas outras matrizes que sejam tipo essa daqui, por exemplo, que tem um autovetor só? E aqui naquela hora que eu falei que aqui estava meio claro qual que era os autovalores, porque A é triangular superior. Então, necessariamente os autovalores são os elementos da diagonal. Aí eu vou parar a gravação. Tchau, galerinha do YouTube. E aí a gente troca uma ideia.